Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião presencial da Audiência Pública número 14 de 2023. Gostaria de cumprimentar a diretora-geral da EDP São Paulo, Cristiane Fernandes, o diretor de regulação do Grupo EDP, Luiz Felipe Falcone, e a assessora da diretoria da Arcesp, Ana Rosa. Além disso, gostaria de agradecer a coordenadora de relacionamento com a indústria do SESI, Ana Lídia, pela cessão do espaço. Conforme disposto no site da ANEEL desde 19 de julho de 2023 e publicado no Diário Oficial da União na mesma data, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem da presente reunião e tem como objetivo obter subsídios a fim de aprimorar a proposta de revisão tarifária periódica da EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., a vigorar a partir de 23 de outubro de 2023, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e da frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para os anos de 2024 a 2027. No mesmo esteio, informa a plena divulgação do nosso encontro pelas rádios Rádio Jovem Pan FM, Rádio Band Vale, Rádio Nativa FM, Rádio Estéreo Vale FM, pelos jornais Joense News, 012 News, Meon, Live Informe-se Energia CUT, por outdoors localizados na Avenida Jorge Zazur, cartazes afixados nos postos de atendimento da EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., carro de som nas principais vias de São José dos Campos. Não obstante, destaco a participação das autoridades aqui presentes e fico grata pelo atendimento ao convite realizado pela ANEEL. Informo que essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 23 de 2023. Convido a todos, para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A mesa diretora dessa reunião é composta pelos seguintes membros. Por mim, Ana Cláudia Cirilo dos Santos, assessora da diretoria da ANEEL e presidente dessa audiência. Por Cecília Magalhães, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL. E por Fernanda Proença, analista da Superintendência de Mediação Administrativa das Relações de Consumos da ANEEL e secretária dessa audiência. Informo ainda que logo à frente do auditório há uma área de ouvidoria da EDP São Paulo. Para a nossa reunião, contamos pela agência com a presença do corpo técnico da casa nesta manhã. Tudo para trazer o conforto necessário e informações sólidas do processo de revisão tarifária periódica da EDP São Paulo. Com isso queremos, dentre outros pontos, afirmar o compromisso que temos com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização dessa audiência pública e aqueles que promovem o cálculo das tarifas da EDP São Paulo possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e com o interesse público, qualidades necessárias e afetas a todos nós, servidores públicos.
Vale pontuar que a equipe mira, sobretudo, na satisfação dos consumidores de energia elétrica. Enxergamos este mesmo compromisso em cada uma das senhoras e senhores, consumidores de energia elétrica que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da EDP São Paulo e coletar as contribuições dos repositores visando o aperfeiçoamento do processo. Acredito que seja importante ressaltar também que a revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei. Essa ação visa estabelecer o equilíbrio econômico e financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária periódica da EDP São Paulo teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação no Conselho da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública e das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até 1º de setembro, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Essa reunião presencial obedecerá aos seguintes procedimentos: a apresentação do vídeo institucional da ANEEL, você sabe o que está pagando na conta de luz? A apresentação dos pretendentes de gestão tarifária e regulação econômica, a apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da EDP São Paulo e manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas. Solicito, então, que seja apresentado o vídeo institucional da ANEEL. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos, de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por meio de leis no Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras que o Congresso Nacional ou o governo federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do governo federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energia de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu um subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios da tarifa de energia elétrica, acesse a página do subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando.
Para a primeira apresentação, passamos a palavra à especialista em regulação do Superintendente de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL, Cecília Magalhães, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de gestão tarifária periódica da EDP. Bom dia a todos, meu nome é Cecília Magalhães Francisco, eu sou coordenadora adjunta de gestão tarifária e de distribuição na ANEEL. Eu estou na ANEEL desde 2007, mas eu, antes de mais nada, eu sou engenheira eletricista de formação, já trabalho no setor há um bom tempo e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, nessa auditório. Bom, a gente pode ver que o nosso setor elétrico é um setor gigante. Comparado a vários setores, nós temos, são 190 gigawatts de carga instalada, basicamente 86% renovável. Por muito tempo, essa nossa matriz foi completamente de usinas hidrelétricas. Atualmente nós temos uma diversificação grande com usinas eólicas, painéis solares, que contribui para a diversificação e segurança da nossa matriz. São 180 mil quilômetros de rede de transmissão, ou seja, é uma dimensão continental. E o mais importante de tudo, o serviço chega a quase 100% da nossa população. Então, a gente é um serviço que está praticamente universalizado em toda a população brasileira. Para garantir o funcionamento desse setor, são feitas políticas setoriais junto ao Congresso, à Presidência da República e ao Ministério de Minas e Energia, que faz as políticas macros, todas as leis e regras que regem o setor. A ANEEL regulamenta essas leis e, por fim, nós temos o mercado a operação do sistema pelo ONS, que é um órgão não governamental, e a CCE, que opera a parte de mercado e financeiro, que também é um órgão não governamental. Além disso, para planejar a expansão desse setor, existe a empresa de planejamento energético, que é vinculada ao Ministério de Energia. Então, a gente tem toda essa estrutura para garantir o funcionamento e estabilidade do setor. Bom, mas a gente vê lá a energia saindo da tomada, mas como é que ela chega até a gente, né? O que precisa, o que é necessário para essa energia chegar até nós? Essa energia, ela é gerada numa usina hidrelétrica, eólica, muitas vezes longe do nosso sistema. Provavelmente, a gente tem energia hoje chegando na nossa casa que está vindo lá do norte do país, da Amazônia, e ela é transmitida por meio dessas linhas gigantescas que cortam o país, são chamadas linhas de transmissão, que a gente chama de rede básica, até chegar à EDP São Paulo, né, que é a distribuição, que vai levar essa energia para os consumidores. Nesse sistema todo, a gente ainda tem... Tudo isso tem que ser remunerado. E é aí que entra a tarifa de energia elétrica. A tarifa de energia elétrica não só remunera a EDP São Paulo, ela remunera também a geração, a transmissão e mais um pedacinho, que a gente chama de encargos setoriais, que são as políticas públicas que são feitas por meio da tarifa de energia. Subsídios para baixa renda, subsídios para geração distribuída, que agora que veio com a Lei 14.300. Então, todos esses encargos e todo esse sistema, ele é pago por meio da tarifa de energia elétrica. Tá? Aquilo que a distribuidora contrata e que não é de responsabilidade mesmo da distribuidora, que ela só repassa para o consumidor, a gente chama de custos não gerenciáveis ou parcela A. Então, a geração, a transmissão e os encargos são considerados parcela A. O que é
de responsabilidade da distribuidora mesmo é aquilo que a gente chama de parcela B. E é aquilo que é objeto hoje da revisão tarifária. Quando a gente fala em revisão tarifária, nós estamos olhando para esses custos. Nós estamos abrindo esse custo e vendo qual que é o custo efetivamente qual que é o custo regulatório, né, efetivamente da distribuidora. Mas, assim, além disso, na conta de luz a gente tem os tributos, o ICMS, o PIS/COFINS, que é agregado à conta de luz. Por fim, a gente tem realmente a tarifa de energia elétrica, que além do valor que é apresentado hoje, ainda é acrescido dos tributos. Bom, olhando um pouco a composição da conta da EDP São Paulo, 30% são os custos de energia, 22% é o custo de distribuição de parcela B, os encargos representam 21%, a transmissão 12% e os tributos 15%. A gente tem muito essa pergunta, né, de como a tarifa evolui durante o ano, durante o tempo. Ela evolui normalmente seguindo o IPCA, tá, os índices de inflação, e um pouquinho abaixo do IGPM, com exceção de subsídios tarifários. Tá? No país, as maiores tarifas estão na região norte e nordeste. Por quê? Porque é onde a concentração de população é menor. Vários desses custos são custos fixos. Ao dividir por uma população menor, eles acabam tendo custos mais altos. Além de ter a questão de perdas não técnicas, outras questões que aqui são questões reduzidas. Então, assim, a diferença, basicamente, a gente percebe que realmente é característica da distribuição, né? Quando você vê as tarifas mais altas no norte, é em relação à distribuição da região mesmo. Pode ver aqui que o sudeste, as tarifas médias são menores que no norte e nordeste, centro-oeste. Bom, mas para prestar o serviço, existe um contrato entre a União e a distribuidora. E esse contrato tem um objetivo, ele tem vários objetivos, além de garantir o econômico e financeiro da concessão. O que esse equilíbrio busca? Cobrir custos da distribuidora, cobrir custos eficientes e o retorno adequado do serviço. E o consumidor, o que ele quer? Serviço de qualidade e tarifa justa. Para isso, de forma econômica, a gente tem três eventos tarifários. O primeiro dele é a RTP, que é o que está acontecendo aqui hoje, que é realizada a cada 4 anos e busca a gente rever os custos, o reequilíbrio dos custos de distribuição, rever de forma regulatória esses custos, além de repassar os custos de parcela A, os custos não gerenciáveis. Então, é olhado de forma os investimentos prudentes e se os custos estão eficientes. Para que isso seja realizada uma fiscalização financeira que está aqui nesse momento. Né? Eu encontrei com os colegas da fiscalização hoje de manhã, né? E eles olham todas as contas da EDP, é feito todo um encontro de contas, uma discussão bem grande, e é feita toda essa fiscalização financeira. Além disso, nesse processo a gente busca a eficiência e a qualidade do serviço, então a gente propõe novos índices de qualidade e tenta calcular uma forma de compartilhar os ganhos de eficiência com o consumidor ao longo dos próximos anos também. No reajuste tarifário, o outro evento que a gente tem é o reajuste tarifário. Ela é realizada anualmente e ela busca só atualizar a parcela B e reajustar os índices de parcela A, os custos de parcela A. E por fim, a gente tem a revisão tarifária extraordinária. Então, ela pode ocorrer ou por pedido da distribuidora ou por algum evento que a gente observe que o contrato não está equilibrado para o consumidor também, como foi o caso ano passado, que teve uma lei sobre o PIS/COFINS,
sobre os tributos, que reduziram os tributos, então isso já foi repassado imediatamente para o consumidor, reduzindo os custos para o consumidor. Então, esse é o objetivo da revisão tarifária extraordinária. Entrando um pouquinho aqui, para a gente ver um pouquinho das características aqui da EDP São Paulo, ela é uma concessão, assim, comparada com outras em termos de área, até relativamente pequena, são 9.000 km², e 28 municípios do estado de São Paulo. Mas ela é comparada a vários outros, são 2 milhões de unidades consumidoras, 16 terawatt-hora ano, um mercado de 16 terawatt-hora ano de energia, são 30.000 km de rede, a base de remuneração deles, que a gente chama de valor dos ativos imobilizados em serviço, em torno de 9 bilhões de reais e uma receita anual de 6,2 bilhões de reais. Então, assim, por mais que é uma área pequena, é uma concessão gigantesca, né, em termos de consumidores e remuneração e dinheiro. Para remunerar tudo isso, a gente calcula o custo de parcela B. Eles são compostos por custos operacionais, que basicamente são os custos de pessoal, manutenção, serviço, e o custo de capital, que remunera a reposição dos ativos que estão depreciados, bem como o capital investido pela empresa, no meio da remuneração de capital. Então, esses são os custos remunerados de parcela B. Para calcular isso, a gente tem uma metodologia específica que faz todo esse cálculo. Os custos operacionais a gente usa uma metodologia chamada de benchmark, ou uma metodologia comparativa. A gente compara os custos de todas as distribuidoras do país e verifica qual que é o custo, o menor custo possível de onde elas têm que chegar. E aí a gente traça uma trajetória de redução desses custos, ou de aumento, né, mas de redução, até chegar num custo eficiente. Já a base de remuneração é feita a fiscalização dos valores dos ativos e calculada e multiplicada por meio da taxa de remuneração regulatória, que é de remuneração regulatória, custo de capital. Bom, olhando um pouquinho os custos de distribuição, como eu já falei, né, o custo operacional aqui nesse processo está reduzindo menos 0,88%, e ele é calculado por meio de um modelo comparativo. A gente vê qual o mais eficiente, e aí esse custo vai, nesse caso aqui, ele vai reduzir até chegar nesse custo eficiente, comparado com outras empresas. Já a base de remuneração, ela faz parte da nova base de remuneração. Então, como expliquei anteriormente, tem uma equipe hoje aqui fazendo a fiscalização contábil desses ativos, e aí nós verificamos qual que é o valor desses ativos no próximo ciclo, o valor atual do ativo em serviço, e com isso a gente chegou a um valor novo de custo de capital de um aumento de 1,26%. Nesse processo, a gente tem um impacto do sistema de compensação de energia elétrica, que são as gerações distribuídas que estão sendo agregadas ao sistema e que não faziam parte do mercado da distribuidora. Aqui está sendo acrescido em 0,09%. Com isso, a gente tem um reajuste da parcela B de 0,08%. Praticamente, ela vai ficar no patamar que ela está hoje. Bom, além dos itens de parcela B, a gente tem os custos de energia. Os custos de energia são calculados pela energia de consumo da população, acrescido das perdas técnicas e não técnicas. No processo de revisão, a gente calcula os percentuais de perdas técnicas e não técnicas que vão vigir pelos próximos 4 anos. No caso, as perdas técnicas são aquelas perdas inerentes ao sistema, à operação do sistema. E aqui foi calculado em 4,17% sobre a energia injetada. E as perdas no caso, as perdas de distribuição. A gente tem também as perdas de transmissão, que são aquelas da rede básica, que são também repassadas nos sistemas, mas essas são repassadas todo ano.
aqui nesse processo impacta em 1,95%. Já as perdas não técnicas, elas são calculadas também por um modelo de comparativo, um modelo de benchmark, onde a gente vê qual é a distribuidora mais eficiente, a gente busca a gente busca essa meta de eficiência. No caso aqui, a EDP São Paulo, a gente calculou em 8,06% sobre o mercado de baixa tensão, com uma trajetória de redução, que vai chegar em 2026 a 6,99%. A soma do consumo regular mais as perdas técnicas, não técnicas, é o que a gente chama de energia requerida, que é utilizado para calcular a compra de energia, o requisito de energia para a distribuidora. Aqui temos o efeito médio, né, já o resultado da revisão tarifária, o efeito médio de 5,66%. Contudo, esse valor ele não é igual para todos os consumidores, porque os custos eles não são distribuídos por iguais para todos os níveis de tensão. Alguns níveis de tensão eles sentem mais que outros determinados custos, como os custos de distribuição, que eles são pagos em maior parte pela baixa tensão porque eles utilizam mais a rede. Aqui nesse processo, a alta tensão vai sentir um impacto de 4,73%, enquanto a baixa tensão 6,15%. Com destaque do consumidor rural de 12,60%, que está sendo impactado pelo fim dos descontos, pelo fim do subsídio aos consumidores rurais. Esse processo. Bom, um outro item que a gente calcula no processo tarifário, são os itens que vão estar na tarifa para os próximos, que vão ser considerados nos próximos 4 anos, é o que a gente chama de fator X, que tem o intuito de repassar para o consumidor itens como ganho de produtividade da empresa e a trajetória de redução do custo operacional, bem como incentivar a qualidade de energia entregue. Nesse processo, o que acontece? A gente fixa um parâmetro que a gente chama de PD e T para os próximos 4 anos. Já o componente Q ele é calculado anualmente e ele depende dos índices de qualidade que a empresa entrega para o consumidor. Aqui nesse processo, o PD ele foi calculado em 0,58% e ele tem o objetivo de que quando o mercado da distribuidora crescer e houver um ganho de produtividade da empresa, ou seja, como eu falei já anteriormente, alguns custos são fixos, né? E quanto mais gente, menor o custo para todo mundo. Para que esse custo não fique todo para a empresa, a gente divide, compartilha uma parte desse crescimento de mercado, do ganho de produtividade para o consumidor. E isso vem através do fator OPD. Então, ele vai ajudar a reduzir nos próximos 4 anos, no reajuste tarifário, quando aplicado, em 0,58%. Já o fator T, ele tem o objetivo de, como eu falei anteriormente, né, a gente calcula uma trajetória de redução do custo operacional para os próximos 4 anos. Então, ele vai reduzir anualmente nos reajustes, no caso aqui da EDP São Paulo, em 3,49% a parcela B. E por fim, a gente tem o fator Q, que ele tenta buscar trazer um incentivo à qualidade de energia, que se ela tiver uma qualidade superior, ela vai ter um ganho, ou uma redução se ela tiver uma qualidade inferior às outras empresas. Aqui e se ela atingir os índices de qualidade, aqui a gente tem um índice calculado hoje para esse reajuste e para essa revisão em 0,43%, menos 0,43%. Bom, mas os índices de qualidade, mas que índices são esses? E como são calculados? Na verdade, são outros parâmetros, não são só esses, né? A gente tem o IAS, que é a pesquisa que é feita, a gente tem outros parâmetros que compõem o fator Q. Mas o principal aqui, que é deliberado agora, que vai ficar para os próximos
4 anos, a gente tem 2 índices bem importantes. A frequência de interrupção, equivalente de interrupção do serviço, e a duração dessas interrupções, equivalente dessas interrupções. Tá? E que aqui nós estamos propondo para 2024 5,22 de frequência anual e até chegar em 2027 4,37. A gente vê que os índices da EDP já são abaixo dos índices dos limites propostos. Mas, assim, se a gente propor limites muito arrojados, o que pode acontecer? Um aumento de custo diretamente, porque esses índices estão ligados a um aumento de custo da distribuidora. Então, pode vir a prejudicar o consumidor. Por isso que os índices eles não descem na mesma proporção que a distribuidora, às vezes, a gente vê que ela tem condições de atingir. Aqui o de duração, né, a gente vê que ela já está mais próximo dos limites dela. A gente está propondo 6,93 para 2024 e 6,2 para 2027. Bom, o que a gente pode fazer? Como reduzir a conta de luz? O legislador ele pode ser racional nas suas políticas públicas. Uma das propostas que os conselhos têm, a própria ANEEL tem, a transferência dos subsídios à União, uma vez que é uma política pública, não é uma política do Estado. O Estado ele pode reduzir a carga tributária, tanto federal como estadual. O regulador fazer regulação por incentivos e regulação de fiscalizações responsivas e sinais de preços adequados. Buscar o equilíbrio entre a oferta e a demanda. A concessionária, boas práticas de gestão, de inovação. E o consumidor, buscar um consumo racional e eficiente. Quais são os próximos passos? Nós tivemos a abertura da consulta pública no dia 19/7. Em 10/8, nós estamos realizando essa audiência pública agora, né? O período de contribuição, ele acaba em 1º de setembro. E 17 de outubro será deliberado pela diretoria da ANEEL o resultado final. Por fim, essa antecipação a vigir a partir de 23 de outubro. Uma outra coisa que o consumidor pode fazer para garantir uma conta de luz mais justa para ele é participar dos processos tarifários, não só dos processos tarifários, como as metodologias. As audiências públicas da ANEEL são públicas e o consumidor é sempre bem-vindo nas nossas audiências. Muito obrigada. Muito obrigada, Cecília, pela apresentação. Informo também que essa apresentação ficará integralmente disponível no site da ANEEL para consultas posteriores. Gostaria de informar que, infelizmente, o representante do Conselho de Consumidores da EDP São Paulo não pôde comparecer a essa audiência pública. Nesse sentido, passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Passo a palavra, inicialmente, para o senhor Marcos Henriques Librantes, representante do Brantes Instituto. O senhor tem 5 minutos, por favor. Falou. Bom dia. Bom, gente. Bom dia. Bom dia. Primeiro, prazer em poder participar com vocês aqui. Foi muito legal escutar as falas da Cecília, foram bem esclarecedoras. Sou munícipe daqui de São José dos Campos, um joseense.
empreendedor social. Então, vou dividir a minha fala entre duas etapas. Primeiro, como consumidor, ficou muito bem esclarecida aí a fala da Cecília, recebendo o serviço da EDP sempre foi muito bacana ter a proximidade, o atendimento sempre foi muito cordial. E, além disso, eu tenho um depoimento que eu acho que do valor agregado do serviço nas comunidades onde vocês estão inseridos, né? Como empreendedor social, a gente sempre tem uma dificuldade. Eu sou herdeiro de um instituto começado pelos meus pais aqui em São José dos Campos, que atua na comunidade do Campo dos Alemães aqui, que é uma área que quem reside, quem conhece São José dos Campos tem alguns problemas sociais, e fomos abraçados pelo Instituto EDP, né, que é um trabalho que acho que seguimos. E é um trabalho que que a gente oferece para a população vulnerável de São José dos Campos, que atua principalmente, começamos atuando com crianças de 7 a 17 anos, principalmente na tentativa de afastar e ocupar o contraturno escolar, que é um momento que realmente essas crianças podem vir a passar por situações mais complexas nas suas vidas. E, felizmente, nesse movimento a gente conheceu o Instituto EDP, que, por meio de alguns projetos, primeiro começando a nos ajudar a oferecer para aquela criançada da área vulnerável, de forma gratuita, aulas de violão, começando, danças urbanas, passamos para uma série de demandas que eram recorrentes ali da região, a gente foi atendendo, e nos deparamos por algumas complicações nesse processo. As mães tinham dificuldades, desde econômicas, sociais, arrimos de família, muitas delas, na verdade, 80% das crianças que são atendidas são mães solos. A gente já começou atendendo as crianças e apresentamos uma conversa com o Instituto. Temos um outro desafio, a gente precisa atender também essas mães. E mais uma vez fomos abraçados pelo Instituto, e hoje a gente oferece também processos profissionalizantes lá. Então, aula de costura, aula de, enfim, cursos de beleza, tudo isso viabilizado por meio de patrocínios. Então, o valor percebido também, ele não é só orçamentário, né, mas também tem um valor do atendimento e do apreço também nas ações comunitárias que vocês oferecem. Então, o meu depoimento aqui, como empreendedor social, na direção de agradecer muito o trabalho que vocês realizam. Por meio desse trabalho eu tive a oportunidade de conhecer muitos outros empreendedores sociais. A gente teve alguns encontros, começou aqui agora na nova regional, a gente ficou muito feliz de ter uma regional aqui em São José dos Campos, isso nos ajudou. Vocês fizeram uma conexão que nenhum outro conseguiu, social no próprio município, então a gente, concessionário, fazendo uma conexão social aqui no município de São José dos Campos, e depois nos levaram a São Paulo para conhecer os outros empreendedores sociais que vocês auxiliam em todo o Brasil. Então, esse é o meu depoimento como munícipe empreendedor social. E também, profissionalmente, aí eu sou diretor voluntário. Aí, se vocês quiserem conhecer, vai ser um prazer receber cada um de vocês lá também, o Instituto Brand Social. A gente fica na divisa do Morumbi com o Campo dos Alemães ali, Zona Sul de São José dos Campos. E oferecemos todos esses cursos gratuitamente, além dos trabalhos que a gente fez com vocês também, de arrecadação de alimentos e brinquedos para as crianças das famílias atendidas. Então, são mais de 200 famílias atendidas regularmente, então, o que e algumas situações de emergência que a gente chega mensalmente a atender a 350, 370, com assistência também social. Então, psicóloga e também alimentos. Tá? Então, esse trabalho de parceria ele já tem aí agora 6 anos, então veio antes da pandemia. Na pandemia vocês aceleraram o nosso processo, fomos uma das instituições que conseguiu, felizmente, ficar aberta ao longo da pandemia e oferecer serviço principalmente alimentar. Então, ao longo da pandemia, a EDP nos forneceu cartões de alimentação para a comunidade que a gente atende. Então, enfim, eu tenho uma série de situações aí como empreendedor social e, para não tomar todo o meu tempo, como um bom relações públicas e que leciona sobre o tema,
eu vou me ater ao meu tempo aqui, mas também trabalho com comunicação e marketing focado, aí, por herança dos pais, na área social. E com isso eu atuo com um projeto aqui, não sei se vocês conhecem, o Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, que tem um projeto que eu quero convidar vocês, que a gente vai realizar em parceria com a EDP, agora em setembro, dia 15, 16 e 17, graças a essa parceria que foi estendida também por meio de uma lei de incentivo fiscal. Então tem dentro dos valores ali né, os tributos, e de uma certa forma a EDP encontra uma forma de compensar também isso por intermédio de uma lei de incentivo, que é muito legal. É uma das concessões que usa mais bem utilizada as leis de incentivo, ao meu ver, tá? Como consumidor. Viabilizou a maior festa litero-musical do Vale do Paraíba e premiada como a maior festa intercultural que a gente tem no estado de São Paulo, também viabilizada em parceria com a EDP, e nesse ano acontece dia 15, 16 e 17 de setembro. Então queria também estender o convite, tudo 100% gratuito. Então vamos ter aí shows, apresentações, e o mais rico de tudo, a participação já na edição anterior foi de mais de 4.000 crianças e adolescentes da rede pública de ensino de São José dos Campos. A gente quer aumentar para esse ano, a expectativa é de mais de 50.000 pessoas participando de atividades gratuitas no parque. Tá? Então, agradecer pelo espaço, pela explanação também muito esclarecedora, meu ver como não conhecedor de todos esses fatos, apesar de ter uma explanação técnica, ela foi bastante esclarecedora, e acho que já consegui ficar dentro do meu tempo. Essa era a minha fala, e parabéns pelo trabalho de vocês. A abertura pública ela é sempre muito importante, e vou querer escutar os colegas também sobre os depoimentos de vocês junto à empresa. Obrigado. Obrigada, Marcos, pela apresentação. O senhor Ricardo Sato, representante da classe rural do Conselho de Consumidores EDP São Paulo, chegou e eu vou passar a palavra para ele. Por favor, Ricardo. O senhor também tem 5 minutos. Desculpa, acabo de levar, tem 15 minutos para ser representante do Conselho, desculpa. Bom dia, pessoal, bom dia, senhoras. É uma grata satisfação ver uma mesa composta basicamente de sexo feminino. Bom dia a todos do auditório e bom dia à mesa. Me grato pela essa oportunidade de representar o Conselho de Consumidores do setor energético. Eu sou da classe consumidora rural. Eu estou nervoso, mas não é só do índice que foi muito alto para a área rural, mas sim porque eu peguei um trânsito infernal e não consegui chegar a tempo. Quando o meu parceiro me ligou, eu estava ainda na metade do caminho e fiquei muito nervoso. Mas isso não é desculpa não, tá? Eu agradeço ao pessoal aqui pela oportunidade de manifestar minha proposição, minha ponderação sobre essa audiência pública. Então vamos lá. Eu estou representando o Conselho de Consumidores da área de concessão da EDP São Paulo. Vocês sabem que já essa área de concessão ela abrange 28 municípios, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte. E como tal, nosso conselho representa todos esses 28 municípios da melhor forma possível, sendo mais abrangente, com conhecimento mais abrangente também, mas não específico, mas no olhar de um consumidor comum. Então, hoje,
participando da sessão presencial do processo de audiência pública, que vai definir o reposicionamento da tarifa a ser praticado pela concessionária a partir do dia 23 de outubro de 2023, né? E dentro desse prazo estabelecido, nós vamos enviar nossas ponderações e contribuições na defesa da modicidade tarifária, né? Aqui cabe destacar que, de início, que o Conselho de Consumidor é um órgão consultivo, né? Tem sua atuação amparada pela lei e com normativa própria dentro do ambiente regulado da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica do país, habilitando-nos, né, a apresentar nossas ponderações e questionamentos junto ao regulador, né, para os quais esperamos posicionamento que nos faça compreender os números apresentados e principalmente que nos mostre ser justo com a realidade que vivemos. Não podemos deixar de destacar que nesse ambiente o Conselho de Consumidor é o único agente a defender os interesses do consumidor. O que reforça não só a nossa responsabilidade, mas principalmente a nossa preocupação, né, junto à agência, em a preocupação da agência em nos convencer, né, sobre o resultado desse processo em função da nossa reconhecida hipossuficiência. Então, nós somos os únicos agentes no ambiente regulado aqui, representando a nossa classe, todas as classes consumidoras de energia, né? Hoje estamos discutindo a composição da tarifa para a sexta revisão tarifária periódica da concessionária EDP em São Paulo, segundo o procedimento próprio estabelecido pelo agente regulador, né? Dentro do procedimento determinado, já houve uma reunião preliminar junto à ANEEL, né? E agora nós estamos apresentando nessa audiência pública, analisando os documentos que já foram apresentados aqui, né? E que foram disponibilizados e enviados para contribuição. Uma parte dessas contribuições nós vamos participar agora ativamente até o dia 4 de setembro. Né? Até o encerramento desse processo, ainda haverá 2 momentos, né, que vou repetir. É importante com a participação do Conselho em reuniões para apresentar o resultado da análise técnica, né, que eu acabei de falar, encerra no dia 4 de setembro. Né? E outro anúncio oficial da ANEEL por meio de uma reunião pública de diretoria colegiada. Né? Aqui eu vou manifestar algumas preocupações que o nosso Conselho, junto com o olhar de consumidor, nós vamos apresentar e vamos contribuir da melhor forma possível. Hoje estamos em uma situação que, dentro da regra da concessão, o resultado que foi apresentado, pelo menos, né, são coerentes e legítimos. Mas como consumidor, como sou consumidor, são índices que irão afetar o meu orçamento, né, e eu acredito que vai afetar a grande maioria da população. São resultados que irão refletir no custo da vida da população, né, que reside no Vale do Paraíba, Litoral Norte, Alto Tietê. As regras da definição dos índices por modalidade tarifária precisa ser possível de serem replicados com uma certa precisão, né? O que poderia gerar uma previsibilidade. Hoje nós não temos uma previsibilidade, ela se baseia muito numa inconstância com vários parâmetros, né, que a gente não consegue apalpar esses números. Né? Também precisamos destacar, esse é um assunto que eu já venho batalhando há um pouco tempo, também precisamos destacar que a agência pode divulgar o índice homologado, mas não só o índice médio, mas divulgar o subgrupo com classe de consumo. Tá? Essa eu não percebi, mas é o que a gente pleiteia. Tá? Outras preocupações que nos afligem, né, e de certa forma, talvez muitos dos consumidores também tenham a mesma questão, o que nos preocupa diz respeito aos investimentos realizados pela distribuidora. Desculpe a distribuidora, mas eu vou ter que cutucar um pouco. Né?
por ser um elemento para nós consumidores nesse processo de revisão tarifária, é de suma importância que reconheçamos não só a necessidade por tais investimentos, mas como também o resultado do aspecto que compõe a tarifa. Isso ser divulgado para a população de uma forma mais palpável, mais assimilável pelo leigo, que é o nosso consumidores. Porque muitas vezes vocês falam em investimento, mas esses investimentos, quando vocês divulgam em notas de alguma mídia eletrônica ou mesmo em mídias televisivas, o que acontece? O consumidor ele não consegue entender essa questão do investimento que a distribuidora faz na nossa região. E chega um momento em que a distribuidora ela é sempre o principal agente que recebe as críticas dos consumidores. E muitas vezes é por uma questão da apresentação das informações que ela possui. Talvez o grande problema de todos nós aqui, inclusive o meu, principalmente o meu, seja a comunicação. Conseguir passar de uma forma mais sucinta, mais palpável para a população. Aí talvez vá diminuir as críticas em relação à distribuidora. Não estou defendendo a distribuidora, mas eu como consumidor não consigo assimilar essas informações, por exemplo, o índice médio. Como é que aquele índice médio se compõe e por que nós da residencial nós temos um índice de 6,18, alguma coisa assim, o da rural tem 12% e assim vai. Assim, nós, leigos, como somos a população, não temos a capacidade de entender como é que é feita essa análise. E nós, assim, eu espero que a agência, ao longo desses processos, vá aprimorando com relação à divulgação da informação, seja para o bem da sociedade, como também para toda a cadeia de distribuição também. Entender que a distribuição, a transmissora, ela tem que entender a população como um elo principal de divulgar informações de forma coerente, palpável e mais simples possível. Não? Então, essa é uma das nossas grandes preocupações. Não? E a outra preocupação que a gente tem batido e a gente tem analisado é a conta de desenvolvimento energético. Sabemos que o custo do CDE é definido por lei, não? No entanto, eu acredito, nós do Conselho acreditamos, né, que essas despesas do CDE devem ser reavaliadas, pois a cada ano o impacto tarifário no médio na conta de luz aumenta. E nos preocupa porque parte desse aumento é destinado para bancar ações mediatoriais, né, como tarifas sociais, e que nos próximos anos possa aumentar mais ainda o impacto. Então, é um desejo do nosso Conselho, né, que seja reavaliada essa participação, né, do CDE, essa análise do CDE. Né. E outra preocupação que nós vivenciamos na nossa região é com relação às perdas não técnicas. Né. Eu não sei como expressar isso de uma forma menos crítico, mas de certa forma mais polido e político, né? Mais precisamente dos furtos, né? Essas perdas técnicas causadas por furtos, né? Nós temos uma legislação, talvez um judiciário complacente com uma situação do país ou da população, em que as leis não são aplicadas de forma contundente e se cria uma situação na nossa área de distribuição em que a população se sente confortável em fazer ilegalidade. Né? Então eu gostaria, né, que a Agência Nacional olhasse essa questão das perdas não técnicas, principalmente causadas por furtos, né? E que tenha um tratamento junto aos nossos legisladores para que essas leis sejam bem cumpridas. Talvez é uma crítica que se eu sair daqui e for para a rua, eu leve alguns tiros. Não é? Por quê? Porque eu estou brincando com uma coisa que está acontecendo. Na realidade, existem situações em que são pessoas da sociedade que convivem com essa situação e são coniventes com isso. Não é? Mas o que acontece? O que eu quero expressar é que nós temos a lei, mas essas leis não são aplicadas
na velocidade que deveria ser aplicado para que seja como um exemplo de punição. Tá? Então, gostaria muito que a agência olhasse com mais cuidado essa questão das perdas não técnicas, principalmente de furto, porque a tendência que eu enxergo é que vá aumentar nos próximos anos, né? Como tem acontecido já na nossa região. Né? Bom, senhoras e senhores, acho que é só isso que eu tenho a ponderar nesse momento. Outras contribuições eu farei ao longo do processo até 4 de setembro, de forma documental, né? E colocando as análises que o nosso conselho compõe. Né? Agradeço muito aos senhores a atenção pela oportunidade de expressar um pouco minha preocupação junto a vocês da agência e junto à nossa população. Obrigado. Obrigada, senhor Ricardo. Eu gostaria de chamar o senhor Wilson Marques de Almeida, representante dos sindicatos energéticos do Estado de São Paulo. O senhor tem 5 minutos, senhor Wilson. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de saudação à doutora Ana Cláudia, que preside essa audiência, a doutora Fernanda, secretária, e a doutora Cecília, que fez a apresentação técnica, o companheiro Chicão, que é companheiro do movimento sindical, o representante da empresa EDP, e eu volto mais uma audiência da ANEEL com a nossa cobrança dos trabalhadores, que é os trabalhadores não serem considerados pela Agência Nacional de Energia Elétrica como atores do setor, do setor de energia elétrica, não ser um dos agentes do setor elétrico. Então, essas revisões tarifárias, reajustes tarifários, são discutidos durante um largo período com a empresa, com técnicos, até com o Conselho de Consumidores, mas os trabalhadores não são envolvidos nesse processo. Então, a nossa crítica é que a ANEEL tenha que considerar os trabalhadores do setor elétrico como agente do setor. E lamento que nós tenhamos acontecendo essa audiência pública num momento muito nevrálgico para a Agência Nacional de Energia Elétrica, que a gente entra no site da agência e percebe lá uma ata que não reproduz o que aconteceu na reunião. Quem entrar no site da agência e pegar a ata da 28ª reunião, vai perceber que tem a abertura da reunião com 4 diretores presentes, e depois vai perceber que tem 33 itens não deliberados por falta de quórum e o encerramento da reunião. Como que não tinha quórum se tinha 4 presentes? Então não reproduz na ata os diretores que abandonaram a reunião da agência durante a realização da reunião. E esse fato, e aí eu trago ele aqui porque é uma coisa que tem que estar preocupando todos os agentes, inclusive as empresas, já vinha da 27ª reunião, que é a interferência política na ANEEL. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, depois do debate que houve no Congresso sobre a privatização da Eletrobras, que o Congresso fez do projeto de privatização da Eletrobras, uma coxa de retalho, colocando no jargão político vários jabutis, o que gerou, que autorizou a entrega da Eletrobras, onde o governo federal é acionista majoritário, porém não manda mais na empresa, não tem mais poder na empresa. Essa é a ingerência política do Congresso. E aí eu me dirijo à empresa, a reunião que vai deliberar e aprovar o que for decidido durante esse debate vai acontecer no dia 17 do 10, pelo menos pelo costume.
E pode chegar no dia 17/10 nós não ter resolvido essa questão. E aí não ser decidido, como aconteceu com a empresa do Pará. Na 27ª reunião, foi apresentada a revisão tarifária da empresa do Pará. Um deputado foi lá na tribuna da reunião da ANEEL e pediu para que fosse retirado de pauta a revisão tarifária da empresa de energia elétrica do Pará. Os diretores presentes votaram favoravelmente, porém o diretor-geral Sandoval Feitosa retirou o item da pauta atendendo o pedido do deputado na reunião. Então, a crise começou na 27ª reunião. E agora, na 28ª reunião, por conta de uma discussão de indicação do procurador-geral da ANEEL, os diretores se retiraram da reunião, deixando apenas o diretor-geral Sandoval Feitosa, o diretor-geral Sandoval Feitosa e a diretora Agnes, em duas pessoas não podiam deliberar os itens na ANEEL. Então é lamentável que nós estamos acontecendo isso aí. Eu pedi para participar dessa audiência pública. Primeiro, nós continuamos cobrando que essas audiências públicas tinham que ser não só uma vez localizada num grande centro, mas também nos pequenos centros. Porque as empresas de energia elétrica atendem regiões de diferentes classes sociais, de diferente perfil de consumidor. E por isso, aqui também decide não só o valor da correção da tarifa, mas os índices de qualidade de duração e frequência de interrupção de energia. E a ANEEL é condescendente com que as empresas, não só a EDP, não estou aqui me dirigindo à empresa EDP, eu estou me dirigindo às empresas do setor elétrico brasileiro. Elas são autorizadas em setores mais periféricos do consumo a ter um índice de qualidade inferior aos setores economicamente mais privilegiados. E outra questão que eu queria colocar aqui, preciso colocar aqui, é um procedimento administrativo que foi instalado pelo Ministério Público do Trabalho aqui de São José dos Campos, discutindo a morte de trabalhadores e de pessoas da sociedade, o volume de trabalhadores, não só do setor elétrico, do setor de telecomunicações e também na construção civil dentro do setor. Então, o Ministério Público abriu esse procedimento, teve a audiência, eu participei, convidado pelo Ministério Público, da audiência que aconteceu no dia 14/7, e a proposta é que a gente possa, dentro dessas itens que são discutidos aqui, de correção da tarifa, de revisão da parcela A e da parcela B, também que a empresa, e a EDP tem respondido ao procedimento do Ministério Público que está acontecendo em São José dos Campos, também seja colocado um índice para medir a qualidade da segurança no setor elétrico para os trabalhadores do próprio setor elétrico, do setor de telecomunicações e a segurança dos trabalhadores no geral. O que gerou esse procedimento do Ministério Público foram 4 acidentes fatais de trabalhadores que não trabalham nem no setor elétrico, nem no setor de telecomunicações, são trabalhadores da construção civil. E essa preocupação precisa ser visto também, ser levado pela ANEEL. Nós já fizemos e nós estamos resgatando a proposta de nós, aqui em São Paulo, nós tivemos a descentralização da fiscalização da ANEEL para a Arcesp, isso é positivo, porém é preciso ir mais, é preciso ir além, é preciso descentralizar nos municípios. Eu venho de uma cidade pequena, daqui do interior do estado de São Paulo, onde, por coincidência, lá tem um vereador que é eletricista, e ele, preocupado com essa questão dos acidentes com a população da cidade, ele criou uma lei municipal para o município fiscalizar a empresa de energia elétrica e de serviço de telefonia e TV a cabo na cidade.
Então, ou seja, isso não pode ser isolado porque, por coincidência, em uma cidade tem um eletricista que é vereador, mas que seja uma preocupação da agência, a descentralização da agência, para chegar à fiscalização também no município. Essa é a nossa proposta e eu agradeço aí a oportunidade de participar dessa audiência. Muito obrigada, senhor Wilson. Gostaria primeiro de registrar a presença da vereadora de São José dos Campos, senhora Dulce Rita, e chamar à tribuna a senhora Lindóia Garcia, da Associação AHP para Educação Especial. A senhora tem 5 minutos. Bom dia a todos. Eu sou gestora, meu nome é Lindóia, né? Eu sou gestora de uma organização da sociedade civil chamada Associação Ágape, que tem a missão de fazer a inclusão sociofamiliar e comunitária de pessoas com deficiência. Nós temos programas de assistência social, educação, arte, esporte, e temos uma parceria com a EDP há mais de 10 anos, que a EDP apoia projetos incentivados, né, através do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo da Criança e do Adolescente aqui no município de São José dos Campos. Atualmente, nós estamos com um projeto, né, a instituição é grande, tem diversos projetos, mas atualmente nós estamos com um projeto apoiado pela EDP, é um projeto incentivado, e esse projeto oferece apoio pedagógico para alunos da rede pública que têm deficiência ou dificuldade de aprendizagem. São crianças que estão na escola e não estão aprendendo. E elas são encaminhadas para a instituição e ali ela recebe o apoio pedagógico necessário para que ela possa desenvolver o seu potencial. É um projeto muito lindo, eu convido a todos que quem tiver a oportunidade. A instituição ela se localiza ali na Vila Lair, no início da rodovia Tamoios, né, ali próximo do CTA, naquelas curvas ali no início da rodovia Tamoios, Rua Helsinki. Então nós convidamos, a gente convida vocês a conhecer esse projeto. Ao longo dos anos, tivemos muitos projetos apoiados pela EDP. E muito do que nós temos hoje lá de mobiliário, equipamento, que a instituição conseguiu adquirir, foi em parceria com a EDP, para oferecer um atendimento de qualidade para as pessoas com deficiência, porque elas merecem e elas são cidadãos, né, com direitos e precisam de um atendimento de qualidade para poder desenvolver o seu potencial e ser incluída na sociedade. Então, esse é o nosso trabalho. Nós também trabalhamos com as famílias, né, com projetos de assistência social, e também temos projetos para a geração de renda para mães que frequentam lá a instituição junto com seus filhos, oficinas de costura criativa, onde elas aprendem a fazer artesanato, que pode ajudá-las na geração de renda para a família, uma vez que elas não podem trabalhar porque têm que cuidar dos seus filhos com deficiência, né? Então, nós agradecemos essa oportunidade de participar aqui dessa audiência. Eu cumprimento a mesa e também Cecília. Tomei conhecimento de coisas que eu não sabia a respeito da composição da tarifa, né, de energia, e estamos à disposição aí para que alguém que queira conhecer um pouco mais do trabalho da instituição. É uma instituição que já tem 27 anos trabalhando aqui em São José dos Campos pelas pessoas com deficiência, tá bom? Obrigada pela oportunidade e a nossa gratidão à EDP
por essa parceria já que, ao longo dos anos, permitiu que a gente oferecesse esse trabalho para as pessoas com deficiência. Agradeço, senhora Edilai, pela fala e convido o senhor Eduardo a anunciar o representante do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo à tribuna. O senhor também tem 5 minutos. Cecília, parabéns. Som. Cecília, parabéns pela apresentação. Fernanda Proença, presidente Ana Cláudia, é um prazer estar aqui e temos que ressaltar. Difícil ver uma mesa eminentemente feminina. Parabéns aí para a ANEEL por essa composição. Mas eu estou aqui representando os trabalhadores. E faço eco aqui às falas do companheiro representante dos consumidores e do meu antecessor aqui, o companheiro Wilson. As preocupações dele também são nossas, companheiro do Sinergia. Eu queria falar um pouco sobre o que eu vi aqui na apresentação da Cecília, muito bem explanada, muito bem colocada, mas quando a Cecília fala sobre o IPCA na tarifa, foi excluído alguns itens ali, porque ao longo do tempo o reflexo no bolso do consumidor não é aquele, não é o IPCA. O IPCA era antes de 98, antes da privatização. Depois disso, a promessa que foi feita com a privatização é de redução de tarifa e aumento de qualidade do serviço. O esforço do aumento de qualidade de serviço a gente vê ocorrendo dia a dia, sem dúvida, mas a redução de tarifa não. E me preocupa quando eu vejo, Cecília, e quero colocar aqui a apresentação que deu 0,08, tomei bastante cuidado de olhar na reposição da tarifa na parcela B para a concessionária, ou seja, não mexeu, mas o reflexo final da conta de luz, que foi colocado ali para cada um dos itens dos consumidores, aumentou sensivelmente. Ou seja, alguém está com a boca muito grande nessa tarifa. Me parece que não é EDP nessa história agora, nesse momento, pelo que eu vi. Não estou aqui representando a EDP não, mas pelo visto não é. Foi excluído os encargos, se não me engano, ali daquela apresentação, até salvo engano meu, pode ser até, foi isso que foi retirado, daquela curva, a curva, foram subsídios, né? Então foi excluído o subsídio. Então, foi excluído, mas olhando todas as distribuidoras, não falando só da EDP, o custo para o cliente, para o consumidor final, sempre fica acima do IPCA. Sempre. Em todas as distribuidoras. A gente acompanha no dia a dia, isso ocorre ao longo do tempo, o custo maior fica para o cliente. E aí a concessionária tem um contrato de concessão e ela tem que cumprir. Eu sou um crítico a esse modelo, já tive várias vezes na ANEEL, conversando inclusive lá em Brasília, referente à modelagem. Muitas vezes engessam o quadro técnico da empresa de dar soluções, vamos colocar assim, mais criativas para o segmento. Aonde, quando você engessa, não mexeu agora no DECFEC, pelo visto, pelo colocado aqui, mas engessam, a empresa fica correndo atrás, perseguindo o DECFEC, e aí, obviamente, a empresa quer ter os seus investimentos reconhecidos, começa a colocar equipamentos na rede que vai ser seletivo, vai dividir, vai deixar a rede mais seletiva, são equipamentos de qualidade, são investimentos, isso acaba impactando na tarifa, irrigadores automáticos, seccionalizadores automáticos, isso impacta na tarifa, a gente sabe disso, para retorno, porque isso é um investimento, e muitas vezes uma cruzeta que é substituída não entra, é considerada OPEX, e se fosse visto pela ANEEL com mais atenção o reconhecimento de alguns investimentos que são feitos como OPEX, na operação, talvez a qualidade da rede melhoraria sensivelmente. Estou falando isso como um representante do setor, 36 anos como técnico do setor, tive a oportunidade de ver algumas pessoas aqui, o Antenor, o companheiro Antenor está na Arcesp agora, mas aprendi muito com ele lá em Monte Santo, e dizer aqui que tem casos e casos. Agora eu sei que muitas concessionárias estão discutindo com a ANEEL a troca do medidor eletrônico, se isso entra ou não entraria na tarifa.
né? Existe essa discussão hoje, está iminente essa discussão, e é importante a gente fazer esse debate e fazer ele participando dos trabalhadores do setor, como o Wilson falou aqui. A gente tem conhecimento, a gente tem know-how, a gente sabe onde o calo aperta. As empresas vieram aqui, eu sou um crítico ao modelo, né? Fui contra a privatização na época, mas o nosso país aceitou esse modelo, então a gente tem que viver com ele. E ninguém entra no segmento, ninguém bota dinheiro, ninguém entra num negócio para perder dinheiro. E as empresas têm o seu lucro garantido, mesmo com essa revisão rasa, vamos colocar aqui da forma que foi colocada aqui, não está tendo grande impacto, mas ela tem o seu lucro garantido. Se o trabalhador não for colocado nessa equação de uma forma mais incisiva, tende a gente ter uma perda de qualidade no setor por perda de know-how técnico. Eu quero deixar isso claro. Vou falar, por exemplo, dos trabalhadores de terceirização. Um evento, eu sei que eu não posso me alongar muito, não sei nem o tempo que eu tenho ainda, mas vou dar um exemplo aqui de um companheiro de terceirização que eu acompanho. Eu vou a campo conversar com eles. Ele estava limpando a pomada inibidora de um conector, né, por falta de conhecimento técnico, porque ele achava que aquilo era problema, uma graxa, uma sujeira aquilo ali. Ou seja, uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento. Para quem não sabe, a pomada inibidora é para inibir a oxidação e garantir uma conexão precisa. Né? E o companheiro, tadinho, né, entrou ali, e aí o que ocorre? As empresas são obrigadas a procurar reduzir seus custos na operação muitas vezes, por conta dos arrojos que são feitos pela própria agência, e buscam o que tem no mercado. Né? E aí, por efeito sanfona, está sendo pressionado para buscar o menor custo. A gente está perdendo memória técnica. Um exemplo aqui que eu sei que não é considerado. Para atrair bons profissionais, nós temos planos de previdência dentro das empresas. Todas têm, no setor elétrico. Isso não é considerado na tarifa. E quando isso não é considerado na tarifa, você força a gente buscar o que tem por aí, né? O que tem para hoje. Então, eu quero aqui falar em nome dos trabalhadores, para o trabalhador ser reconhecido nessa conta. E algumas atividades, como eu coloquei aqui, a troca de cruzeta, né, que quando a empresa fala que trocar um por um, a ANEEL não reconhece. Todas as empresas questionam isso. A ANEEL não reconhece. E aí, aquele velho trabalho, eu não sei o tempo que você tem, eu tenho 36 anos, de correr circuito, anotar todos os defeitos para ser corrigido imediatamente em seguida, é deixado de lado para fazer investimentos em investimentos seletivos, para atender às especificações colocadas pela agência. Não estou dizendo, não tem certo e errado nessa história, todo mundo se adequa ao sistema. Então eu faço um apelo aqui para a agência de rever essas questões. Olha, até desde o Nelson Rubner que eu converso sobre isso lá dentro da ANEEL. Tá? Só para vocês terem uma noção, faz um bocado de tempo. A gente tem que solucionar isso, a agência tem que ser mais flexível nesse sentido e se envolver os trabalhadores nessas questões, como o Wilson colocou muito bem aqui, pode ter certeza que a gente tem soluções criativas aí para não pesar nem para um lado nem para o outro e para a gente ter, de fato, uma energia mais barata e de qualidade do consumidor. A gente não vai ouvir o representante dos consumidores aqui triste com uma tarifa rural de 12,6 e com um resultado final de conta de luz muito maior que a inflação ao longo do tempo. Ou seja, o que foi prometido não foi entregue com a privatização. E eu acho que com a qualidade técnica que nós temos nas empresas, nós conseguimos melhorar o custo e melhorar a qualidade, mas desde que a agência esteja junto. E um ponto aqui, fiscalização. Tá? Que aí assim, o porco não engorda se o dono não estiver olhando lá, né? Não estiver cuidando. É muito falha a fiscalização, mesmo tendo aqui a Arcesp mais próximo, tem que ter mais fiscais correndo o circuito. Uma sugestão, nas revisões tarifárias futuras, fazer fiscalização, tem que ter um índice em cima de amostragem. Né? Não é só pegar índice, DEC, FEC, não, você tem o DIC, FIC que não foi bem considerado aqui na discussão hoje aqui. Mas tem que ser feito amostragens para buscar, de fato, medir como que está a qualidade lá do setor, para não ser somente resultados seletivos de investimentos que as empresas são forçadas a fazer para atender a meta imposta pela ANEEL. Quero encerrar aqui minha fala, agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos aqui para tentar atender o trabalhador, que lá no final das contas também é um consumidor, tá, gente? Um abraço, obrigado.
Eu queria só esclarecer a questão do gráfico, né, que eu apresentei, para não ficar confuso. Eu apresentei o Índice Brasil, ali apresenta R$700 o megawatt-hora, né, o médio, e é só para 2022, tá? Mas o rural proposto aqui é R$691 completo, com os encargos e tudo, sem tributos, tá? Então ali, 691 mais tributos, que é o valor proposto para o consumidor B1, tá? Só para esclarecer, tá? Obrigada, Cecília. Obrigada, Eduardo. E agora eu passo a palavra para Luiz Felipe Falcone, representante da EDP. Todo mundo tem 5 minutos. Alguém deixou o celular aqui. Ah, é meu. Primeiro, bom dia a todos. Cumprimentar quem cumprimenta a mesa, cumprimentar os nossos clientes aqui, o pessoal aqui da Casa de São José e de todos os 28 municípios, né, que a EDP atende nessa concessão aqui de São Paulo. Agradecer a presença de todos e partir direto para a nossa apresentação. Eu passo. Pessoal, eu vou procurar ir direto ao ponto, a gente tem bastante slide, vou seguir mais rápido em alguns, mas basicamente a ideia é mostrar para vocês aqui o que a EDP tem transformado, né, em termos de modernização de redes, atuação com as pessoas e como que ela tem buscado trazer foco no nosso cliente, foco para o consumidor atendido pela EDP. Bom, aqui grandes números, né? Nosso grupo está presente em São Paulo em 28 municípios, atendemos mais de 5 milhões de pessoas, temos aqui 3.600 colaboradores, então essa é a energia EDP que busca trazer energia, né, para os nossos consumidores. Bom, nesse último ciclo nós investimos 2,6 bilhões de reais. Não são milhões, são bilhões de reais nessa concessão aqui em São Paulo. Nós construímos aqui em São José um dos centros de operação, né, mais modernos do país. Tá? Ele está enquadrado como um dos melhores centros para garantir a operação, tanto para quem trabalha com a EDP, quanto para garantir que o nosso consumidor vai ter uma boa energia, vai ter eficiência, vai ter um bom tratamento. O que mais? Nós investimos em 8 subestações, nós modernizamos mais 4 subestações. Né? Isso, quando a gente fala de subestação, é melhoria no serviço direto para o nosso consumidor. É construir e trazer novos equipamentos para garantir uma melhoria de qualidade, uma melhoria de atendimento para esse consumidor. Nós investimos também em grande parte de modernização, aqui uma foto de drone, né? E drone é um equipamento que vem cada vez mais sendo utilizado para melhorar a segurança, para garantir mais eficiência, para garantir uma qualidade melhor e uma rapidez no atendimento dos nossos consumidores. Então, um exemplo de modernização são vários. Eu fiz um extrato aqui porque a Ana me deu 5 minutos para falar, eu sei que está na regra. Nós temos investimentos enormes, fizemos uma alteração grande aqui na estrutura de call center, né, do grupo, para buscar aqui trazer um atendimento cada vez mais personalizado, com novas ferramentas para o nosso consumidor. Como essa apresentação é pública, já deixei aqui também os contatos de WhatsApp e tudo mais, para a gente buscar cada vez mais melhorar o serviço. Isso eu falei até agora. No próximo ciclo, o compromisso do grupo é investir mais 3 bilhões de reais aqui em São Paulo. Investir 3 bilhões de reais no atendimento do nosso consumidor aqui da EDP São Paulo. Tá? Isso significa mais investimento, mais construção de subestação, mais desenvolvimento. Tá? Aqui, grandes números, grandes pontos relacionados à tecnologia, algumas coisas nos orgulham muito. Como, por exemplo, a gestão online, né, das nossas equipes em campo. Isso garante aqui um aumento de eficiência, uma melhoria das condições de segurança dessas pessoas. O self-healing aqui, 82%
os nossos clientes têm religação automática. Se a gente consegue, se acontece algum problema na rede, esse consumidor antes tinha que cair a energia para ele, tinha que mobilizar uma equipe lá, isso levava tempo. E com o self-healing, ele hoje consegue manter o atendimento, ou seja, ele não tem a percepção da queda de energia. Isso é fantástico, né? A gente consegue direcionar a rede e trazer aqui mais eficiência no atendimento. Telecom, né? Como trazer formas inovadoras de disponibilidade, mudando tecnologia, entrando em outras situações para buscar aqui um atendimento melhor. Foi falado aqui agora há pouco também de como a estrutura de pessoas, né? Então, olha, a gente tem investido muito no processo de robotização, de poda de árvores, trazendo mais segurança, mais eficiência nesse tipo de serviço, né? Investimento em fatura digital, modernizando toda a estrutura interna para garantir que o consumidor tenha mais mobilidade e outros itens. Aqui, quando a gente fala de tecnologia, e a EDP é uma das empresas líderes em inovação no Brasil, a gente tem investimentos de 43 milhões aqui no último ciclo, em termos de P&Ds, né, que são programas de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, tá? Sempre com foco em modernização e melhoria no cliente. Aqui eu trouxe 2 destaques. Esse primeiro, que foi um investimento de 2 milhões, uma plataforma multisserviços. É pegar um caminhão que fazia uma coisa e colocar 3 coisas dentro dele, garantindo que a nossa equipe, quando vai atender, e muitas vezes chegava lá, a hora que via a situação, ela não conseguia realizar o atendimento, agora ela tem mais equipamento, ela tem mais treinamento para conseguir realizar o atendimento e garantir uma eficiência maior do serviço. Um outro item também é a questão dos religadores, né? 5 milhões de investimento em pesquisa. A gente conseguiu fazer com que esses religadores que são utilizados no Brasil, mas que pesavam 120 quilos, passem a pesar 40 quilos. Isso traz mais segurança, mais eficiência, mais economia, né? Então, esse tipo de tecnologia sendo aplicada no dia a dia aqui da concessão da EDP. Trouxe aqui grandes números, né, de como é que estão a melhoria dos nossos índices. Eu acho que isso foi bastante importante. Se a gente for pegar o índice 98, né, quando iniciou todo o processo, a gente tinha aqui o DEC na ordem de 18%. Né? 18 horas, desculpa. 18 horas. Hoje, né, esse DEC está na ordem aqui de 6 horas. Né? 6 horas, 6,07. Então, olha a relevância, né? A gente caiu aqui, né, tem 1/3 daquilo que era 25 anos atrás. E ainda assim a gente continua trabalhando intensamente para reduzir. E continuamos trabalhando não só no DEC global, mas para atingir todas as comunidades e todos os conjuntos, né? A gente vai ver daqui a pouquinho o desafio que a EDP teve nessa área de concessão aqui com um evento em São Sebastião. Mas mesmo assim, a gente continua atuando de forma bastante expressiva para conseguir atender o consumidor e melhorando em todos os índices, né? Acho que essa evolução marca muito a preocupação do grupo. Bom, trazendo um pouquinho para a estrutura... Esse negócio está incomodando. Acho que vai mais fácil. Obrigado. Como que a gente trata as pessoas, né? Acho que essa é a busca aqui, né? A gente tem uma preocupação muito grande em não só trazer o melhor serviço possível, mas também trazer o melhor serviço para as pessoas que vivem em cada uma desses municípios, dessas localidades. Então, a EDP atua em 100% dos municípios da concessão, tá? Existem vários programas que ela faz diretamente ou indiretamente. Esse programa aqui que a gente chama de Comunidade IN é um programa que busca entender qual a necessidade da comunidade especificamente. E a partir dessa discussão, trazer as soluções para essa comunidade. Então tem empoderamento feminino, tem outras situações de expansão de rede, né, com outras ONGs. A gente tem parcerias com ONGs super reconhecidas como Gerando Falcões, Litro de Luz, que buscam resolver problemas específicos dessas comunidades, porque a gente acredita que é importante, é fundamental a gente também atender as pessoas mais do que garantir um excelente serviço de energia, como a gente viu nos slides anteriores.
Mais que isso, temos programas também direcionados à comunidade estudantil, né? E eu falo comunidade estudantil porque não são só as crianças, são os professores, né? É necessário impulsionar a educação, e iniciativas como EDP na escola buscam trazer isso. Aqui, em grandes números, a gente vê que tem materiais entregues, mas a gente vê que tem 285 professores capacitados, né, na área de concessão, para buscar aqui uma melhoria contínua da educação no país. Isso é olhar para o futuro, né? E olhar para o futuro sem esquecer a nossa herança cultural. Aqui a gente está falando de um projeto de Resgatando a História, que é em Taubaté, que busca aqui restaurar, né, um patrimônio tombado, super importante para o país, e que essa restauração ela não visa só o patrimônio cultural, que já seria fundamental, mas ela traz mais desenvolvimento para a cidade, ela traz mais comércio, ela traz mais turismo, ela traz outros fatores que também são relevantes. Então, esse é um pouco do espírito EDP que eu queria compartilhar com vocês. E passando aqui para a última sessão, né, da apresentação, eu não podia deixar de falar do tamanho do desafio que foi São Sebastião. O mundo está em transformação, é sabido isso, e a gente tem que se preparar para isso, e eu acho que a EDP tem que se preparado de forma muito presente para responder a esses desafios. Em São Sebastião, a gente teve no carnaval desse ano 600 milímetros de chuva em 2 dias. Significa, gente, 100 mil piscinas olímpicas. É muita água, né? A gente teve muita via interditada, muito problema regional, e buscou, né, trabalhar aqui, evitando, né, passando aqui para a liberação desses acessos junto com Arcesp, Defesa Civil, Polícia, ANEEL, Ministério de Minas e Energia. Foi uma atuação bastante coordenada, bastante grande, mas que nós temos certeza que tivemos uma atuação principal para garantir o retorno mais rápido para a energia para os nossos clientes naquela região. Bloqueio de acessos em rodovias, nós tivemos cenas e tragédias como essa aqui da foto, né, com alagamento, deslizamento e assim por diante. E tivemos que reinventar a nossa estrutura de equipes, né, dentro dessa região, né. Fizemos um planejamento express aqui no Carnaval para garantir que as pessoas começassem a trabalhar de forma imediata, trazendo pessoas de outros lugares para atender essa população, né. Aqui eu não vou detalhar os itens, mas são mais de 60 equipes que foram utilizadas para fazer frente a isso, tá? Aqui, grandes números da EDP, a gente está falando de 1.244 ocorrências só para esse evento de São Sebastião, né? E nós tivemos um restabelecimento de 99% da rede em 3 dias. O restante, o 100% foi restabelecido em seguida, porque dependia da Defesa Civil. A Defesa Civil liberava o acesso, a gente ia lá, em meia hora estava lá e começava os trabalhos de restabelecimento, tá? Aqui mais algumas fotos diretamente dos nossos eletricistas aqui, heróis, né, que atuaram dentro desse momento com 0 acidente, tá? A gente conseguiu realmente fazer um trabalho de excelência em todas as esferas, para o consumidor e também para o nosso time, tá? Em grandes números aqui, o que eu falei, né, o número de atingidos, eu não coloquei no slide aqui o número efetivo de atingidos que teve aqui um problema inicial, foram mais de 100 mil, tá? Eu coloquei aqui quem realmente teve problema de acesso, né? Foram quase 14 mil clientes aqui no Carnaval, tá? Mas, além disso, né, cumprindo esse compromisso com as pessoas, a gente também, o grupo também foi lá e fez aí doações imediatas, né, de produtos de higiene, produtos de limpeza, água, etc., para atender as famílias que estavam lá, né? Acho que nós fomos o primeiro, certamente um dos primeiros a chegar lá com esse tipo de possibilidade de ajuda local. E, por fim, eu queria só manifestar que a EDP tem uma série de reconhecimentos, são mais de 10, eu pensei 4 aqui para a gente colocar no slide, que é muito recente, né, do Prêmio de Inovação da Brade desse ano. Nós temos sido reconhecidos como uma empresa bastante inovadora, e isso certamente é fruto das nossas pessoas, né, fruto do time que trabalha conosco, do eletricista ao pessoal do escritório.
e nós temos alguns reconhecimentos de melhor emprego no setor de energia, no caso do ESG, e o prêmio também do segundo lugar aqui na ouvidoria da ANEEL, que também é muito importante, que é exatamente a sensibilidade que o nosso cliente entende aqui do grupo. Okay? Bom, agradeço, peço desculpa pelo tempo, mas não podia deixar de dizer que, assim, do ponto de vista de EDP, tenho certeza que a nossa energia ela tem que ser a favor das pessoas, da cultura e do planeta. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Falcone. Eu convido a senhora Dulce Rita, vereadora da Câmara Municipal de São José dos Campos. Bom dia a todos. Na verdade, eu acho que eu vou entrar aqui, minha fala aqui é mais como usuária mesmo. Primeiro, agradecer a EDP pelo atendimento que ela tem com os vereadores, particularmente comigo, melhorou muito. Tem umas épocas aí que estava meio problema. Mas a minha fala é mais ou menos o seguinte, que eu acho que nós temos que fazer umas parcerias aí, melhorar o sistema em relação à poda de árvore, porque faz uma poda de árvore que, coitado, vai arrancar a árvore de uma vez que ela vai sofrer menos, e a gente menos. Ou se faz o treinamento bem especializado para fazer essas podas, ou se não, faz a supressão que fica na mesma. Outra coisa é com relação à melhoria do sistema. Qualquer ventinho já apaga tudo em 2 dias. Eu acho que não é uma catástrofe que nem teve lá em São Sebastião, mas qualquer ventinho já acaba com o sistema, então o sistema já está meio que deteriorado. Nós passamos por muitas ruas, o poste que tem que estar no prumo já está todo vergado, daí nós chamamos a EDP, não, está seguro. Está seguro, mas não está dando segurança para ninguém, porque está todo mundo vendo que aquilo lá está meio que olhar de leigo, mas a gente está sabendo o que está acontecendo. Pedir para a EDP, já que está fazendo os programas sociais, que lembre fazer os processos com os... Agora parou. Olha, gente, foi mal aqui. Fazer projetos sociais dos condomínios sociais. Achei excelente a fala aqui da presidente da Agape, mas condomínios sociais, as pessoas não têm dinheiro, não têm ônibus para vir para a cidade, para ir lá na rua Helsinki. Não tem. E lá todos os condomínios sociais têm os salões que estão ociosos. Poderia ampliar o governo com a Agape, porque para a Agape levasse esses cursos para os condomínios. Eles são abandonados pela sorte. As mulheres participariam, os filhos teriam reforço, tiraria essas crianças da rua e levaria isso lá na porta da casa deles. Porque a dificuldade da vida deles cada dia está pior. Vocês viram aí o último levantamento aqui, que São José dos Campos está dobrando a população de pobreza, miséria. Outra coisa é essa história aí, gente, precisa modernizar. A hora que acaba a luz, procurar a conta de luz, né, gente? No escuro ninguém está conseguindo, para dar o nome da instalação. Eu acho que na época da tecnologia vocês poderiam facilitar um pouquinho a vida da pessoa que já está no escuro. Outra coisa é quando demora para voltar a luz, muita gente perde tudo, perde medicamento, perde as mercadorias, é comerciantes, abre processo para ressarcimento, mas infelizmente o cliente nunca tem razão. Então eu acho que tem que ver isso, rever isso, porque tem que ser feito justiça. Muitas vezes também paciente que está precisando da luz urgente, por causa de oxigênio, por causa de insulina na geladeira e outros problemas mais, eu acho que tem que ser a prioridade 0. Porque muitas vezes a pessoa não para de respirar quando acaba a luz, gente. Então eu acho que tem que ver isso. E também está no escuro, vai achar a luz aonde, vai achar a conta de luz aonde.
É um perrengue só que só dificulta a vida de todo mundo. O que mais que eu queria falar? Eu acho que eu tenho que fazer a manutenção da rede, tem que fazer na região inteira. Vocês fazem a região pontual. Então vão numa região, mas é o transformador lá da frente que não está nem dentro da região, que está dando problema, então está dificultando muito, demorando muito essa manutenção. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu queria pedir de novo uma atenção para esses condomínios sociais. Essa população aí realmente precisa de uma mão. E não vão sair se o poder público, se políticas públicas não ajudar. Obrigado e bom dia a todos. E parabéns pelo seminário. Agora, quanto à tarifa, eu não vou poder falar que eu cheguei infelizmente atrasado. Então não peguei, porque eu também ia meter o pau na tarifa, né? Porque sempre assim, né? Pouco para quem ganha, mas muito para quem paga. Então, hoje eu não estou com os dados que eu necessito. Tchau. Obrigado. Obrigada, vereadora. E eu chamo ao público a senhora Dolores Moreno, representante da Prefeitura de São José dos Campos. E a senhora tem 5 minutos. Oi, bom dia a todos, tudo bem? Agradeço aí a fala, a oportunidade. Como prefeitura, gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a EDP. O município tem muito a agradecer, principalmente pela central que vocês trouxeram e pelo atendimento que nós temos junto à concessionária em épocas de crise. Nós temos um respaldo maravilhoso. Nós temos uma cidade que nós temos 80 mil indivíduos arbóreos e nas épocas de chuva nós sentimos o reflexo disso. Então ontem inclusive eu ouvi de um técnico do EDP que nós estávamos falando inclusive sobre as podas, né, de preventivas com relação às árvores. Principalmente para a época de final de ano, e a fala foi: quem veio antes, o ovo ou a galinha? Né? Então, nós temos uma qualidade de vida na cidade, porém, nós temos reflexos com relação à rede de energia, nós sentimos também com relação à iluminação pública, enfim, temos reflexos na cidade inteira e estamos avançando muito nessa parceria. Gostaria de agradecer aqui a Cris como representante do EDP. Nós estamos avançando muito. Ontem tivemos uma reunião maravilhosa, inclusive, com o Thiago e a Nathalie. Obrigada aos dois. Né? Estamos conseguindo avançar. Porém, eu gostaria de pedir a ajuda da ANEEL num ponto específico. Né? A minha fala é mais voltada para isso. Nós temos que melhorar a regulamentação com relação às empresas compartilhantes. Eu acredito que seja um problema que temos em todas as cidades. O município vem lutando muito, junto com a EDP, inclusive. A EDP está se moldando, criando equipes para nos auxiliar nesse ponto. Porém, precisamos da força da ANEEL para mudar e termos uma regulamentação mais efetiva para que os municípios consigam qualidade, consigamos ter cidades mais limpas. Nós temos muitos problemas com relação a isso. Então, nós temos que cobrar a ANEEL. As concessionárias estão reféns, assim como os municípios. Então, nós precisamos dessa força mais do que tudo. Isso é uma emergência e temos que cobrar tecnologia, temos que cobrar mais respeito com relação ao uso e ocupação desse espaço.
não só dos postes, mas do espaço público também. Então eu quero puxar a orelha da ANEEL, vocês têm mais força, né? E precisamos registrar isso, ok? Obrigada. Obrigada, Dolores. Eu queria fazer, antes de continuar a audiência, queria fazer só uns breves comentários. Eu acho que da fala dos consumidores a gente teve algumas questões em relação à comunicação da ANEEL. A gente tem tentado melhorar a comunicação, a gente, inclusive em relação à audiência pública, divulgação, e eu acho que tem feito efeito. Então, aproveito para parabenizar a nossa equipe de comunicação, em nome da Fernanda, que está aqui presente. Também registrei aqui diversos pontos. E aí eu queria falar sobre a questão da comunicação, especificamente, sobre essa questão do compartilhamento. Ele é um regulamento conjunto, a gente tem trabalhado nisso, existe uma audiência pública que está em andamento, junto com a Anatel, e a gente, né, assim, eu não posso falar em nome do diretor, relator, mas é algo que está na nossa agenda regulatória e a gente tem tentado tratar, mas de fato é uma questão bem complexa. Sobre as questões relacionadas à melhora da comunicação em relação aos índices de ajuste, as informações para o consumidor, a gente também tem trabalhado bastante nessa melhora da comunicação. Eu acho que é um processo de evolução, e aí, nesse sentido eu parabenizo a Cecília, porque a gente tem tentado fazer apresentações mais simples, mais objetivas e de mais fácil acesso, né? Então a gente está tentando, e é sempre bom ter esse feedback para a gente fazer algum novo aprimoramento. Em relação à participação pública, eu registro novamente, né, que a gente tem tentado engajar os consumidores. Fico muito feliz de ver aqui a audiência pública repleta e a gente tem feito bastante, Eduardo e Wilson, esse processo. A audiência pública é um dos momentos para vocês fazerem essas contribuições na ANEEL. A gente está sempre de portas abertas. A reunião pública, além de ser transmitida, ela é possível ter uma participação oral, né, uma sustentação oral, então a gente sempre convida a participação. A gente escuta tudo que é dito, aquilo que cabe à ANEEL, a gente tenta, de alguma maneira, dar um direcionamento, mas como a gente apresentou no vídeo institucional, boa parte da tarifa é composta por subsídios, e aí a ANEEL, de fato, pensou o papel de calcular e reproduzir isso na tarifa dos consumidores. Então, assim, fiz uns breves comentários. E passo a continuidade da finalização da nossa audiência pública. Então, encerradas as exposições, reitero que as apresentações e os documentos apresentados nessa audiência pública, bem como as contribuições que vierem a ser enviadas à ANEEL até o dia 1º de setembro de 2023, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas à EDP São Paulo. Como foi apresentado, caso mantidos e inalterados os dados considerados até o momento da realização dessa audiência pública, a revisão tarifária da EDP São Paulo conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 5,66%, sendo 4,73% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 6,15% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. É importante sempre ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor a partir do dia 23 de outubro de 2023. Lembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 23 de 2023 e o prazo para contribuição, novamente informo, que é até o dia 1º de setembro de 2023. Por fim, quero ressaltar que ainda há outro momento para a participação popular no processo de revisão tarifária periódica da EDP São Paulo. É possível se inscrever para apresentar sua manifestação oral durante a reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEEL, em que será pautada e informada no site da agência e terá o debate a respeito da publicação da resolução homologatória dos resultados do processo tarifário aqui tratado.
Mais informações sobre o processo de revisão estão disponíveis no site da ANEEL, www.gov.br/ANEEL, na área Participação Social. Então, antes de encerrar, gostaria apenas de destacar a existência da tarifa social disponível para beneficiários do Cadastro Único e informar que na área de concessão da EDP São Paulo existem cerca de 200 mil famílias que atendem aos critérios, mas ainda não se beneficiam da tarifa social. Nesse sentido, informo que a EDP São Paulo pode auxiliá-los com o cadastro e o benefício da tarifa social. Vereadora, a Cecília comentou comigo que em relação às pacientes, é importante fazer o cadastro junto à distribuidora sobre a necessidade, né, de atendimento contínuo, para que isso seja sempre acompanhado pelo distribuidor em momentos de falta de energia. Então, por fim, eu agradeço, em nome de todos nós aqui na mesa, e da ANEEL a participação de todos, e declaro encerrada essa reunião presencial. Tenhamos todos um bom dia. Tudo bem? Como vai? Bom mesmo? Tudo bem? Leandro vai pagar nova, né? Nova, parece? Pra você eu pago, Tiago. É o seu Deus.